Olá, me chamo Yuri, sou ortopedista pediátrico e hoje eu vou falar um pouco sobre as alterações de rotação dos membros inferiores das crianças. Essas alterações podem ser em rotação externa, quando as crianças andam com os pés virados para fora, ou em rotação interna, quando as crianças andam com os pés virados para dentro. Essas alterações em rotação interna são muito mais comuns. Cerca de 1 para cada 10 crianças apresentam essas alterações e é uma queixa muito comum nos consultórios. Os pais, na maioria das vezes, alegam que seus filhos apresentam a rotação interna dos pés quando eles andam, né? Em alguns casos, podem até bater um pé no outro, tropeçar, sofrer quedas, isso é muito frequente. E na maioria das vezes eles alegam que as alterações estão localizadas nos pés. Na verdade, os pés podem ser uma das causas dessas alterações de rotação. Existem algumas doenças nos pés, algumas alterações nos pés que cursam com rotação interna, mas são as causas menos frequentes, tá? Também existem alterações nas pernas, abaixo do joelho, de rotação, que cursam com essas rotações internas. Mas o que é mais comum, o que a gente observa com maior frequência, são as alterações localizadas no fêmur, né? Principalmente na região proximal, né? Ao nível do quadril. O fêmur, nas crianças, né? Principalmente nos primeiros anos de vida, ele apresenta uma deformidade rotacional e leva todo o membro em rotação interna. Não só os pés, mas todo o membro, todos os dois membros das crianças ficam em rotação interna. E isso é o mais comum que a gente observa, que a gente dá o nome disso de antiversão e antitorção femoral, tá? O diagnóstico dessas alterações é um diagnóstico clínico, né? A partir do momento que os pais observarem essas alterações, levar a criança ao especialista para que seja feito um diagnóstico, não só da alteração, mas da localização dessa alteração, se é ao nível do quadril, das pernas ou dos pés, né? E fazer o tratamento adequado. Na maioria dos casos, o tratamento é feito só com acompanhamento, tá? Essas deformidades no fêmur, elas melhoram ao longo dos anos, principalmente nos 10 primeiros anos de vida, e é muito importante os pais não ficarem muito ansiosos por uma melhora tão rápida, porque a melhora ela vem, mas vem um pouco mais devagar, né? Até a primeira década de vida a gente espera que ocorra essa melhora na rotação. Em alguns casos pode perdurar até o início da adolescência, mas o acompanhamento é muito importante, o acompanhamento periódico, para o médico, para o especialista avaliar se está havendo essa melhora, se não está havendo essa melhora, se está havendo uma piora, se tem algum sinal de alarme que precisa de alguma intervenção. O uso de aparelhos, de botas ortopédicas, órteses, enfaixamento, não existe nenhuma comprovação científica que isso melhore essa deformidade rotacional. Mas a gente observa que essas crianças que têm uma rotação interna do quadril aumentada, elas costumam sentar em posição em W, que é a posição sentada com o joelho virado para dentro. A gente recomenda que essas crianças não sentem nessa posição, que elas sentem com os joelhos virados para fora e as pernas cruzadas. E a gente também recomenda que a criança realize algumas atividades físicas, se possível, né? Como natação, principalmente o nado de peito, ou o balé, ou atividades com cavalo, ou algumas artes marciais. Essas atividades, elas melhoram um pouco a mobilidade do quadril e fortalece e alonga a musculatura do quadril responsável por essas rotações e melhora um pouco a posição desse quadril. Mas, claro, a alteração da deformidade é uma alteração óssea, então ela vai melhorar com o crescimento do osso e com o crescimento da criança. Isso é muito importante os pais entenderem essa situação. E não ficar ansioso porque a melhora é lenta, né? Não vai melhorar em 6 meses, né? Ela vai melhorar em alguns anos. Então, é importante não ficar tão ansioso com essa melhora, tá?
Em relação ao tratamento cirúrgico, esse tratamento é feito em raras exceções, né? Geralmente a criança tem uma doença de base, principalmente uma doença neuromuscular, que acarreta um aumento dessa deformidade. As deformidades ficam mais grosseiras e essa deformidade ela não melhora ao longo do tempo, né? Geralmente, às vezes, essas deformidades são assimétricas, um membro fica mais rodado do que o outro, né? E geralmente perdura até o final da adolescência. Nesse caso, o tratamento é um tratamento cirúrgico, onde a gente realiza alguns cortes nos ossos para corrigir essa rotação, dependendo do nível dessa deformidade. Então, esse é o meu recado para vocês, tá? Então, o que tem que ficar para hoje é que essas alterações existem, são alterações comuns e que, na grande maioria, melhora com o crescimento da criança, né? Mas mesmo que melhore, é importante esse acompanhamento, tá? Porque existem algumas exceções que não vão melhorar e vão precisar de um tratamento cirúrgico. Tá bom? Um abraço e até a próxima.